Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020 e todo mundo aí ansioso cobrando por uma resposta a respeito do auxílio emergencial pago durante a pandemia do coronavírus. Eu acabei de ver uma notícia que eu vou trazer para vocês, uma preocupação que já era do governo mesmo antes de iniciar o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial. Duas fontes diferentes de notícia que eu vou explicar, você me acompanha até o final do vídeo, mas uma delas eu já adianto para você. Falta dinheiro para pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. Então já compartilha aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que essa notícia chegue a outras pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, para que o canal não acabe, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações, assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Se ainda não fomos apresentados, é porque você não é inscrito. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias. Começou aí o pagamento, o programa do auxílio emergencial de R$600 por mês, para aqueles que não têm conta regular e também não têm registro de trabalho. Passou por um lançamento com muitos problemas, nós acompanhamos aí a formação de filas enormes na frente das agências da Caixa, trazendo o risco de contágio por meio da pandemia do coronavírus. Também aquelas pessoas que dormiram na frente das agências da Caixa Econômica Federal, amanheceram na porta do banco para tentar apenas buscar uma informação e voltaram para casa sem dinheiro na mão. Esses tropeços iniciais do programa, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, vem em meio a crescentes críticas de que o governo do presidente Jair Bolsonaro não tomou medidas drásticas o suficiente para estimular a economia, que, segundo previsões, poderá encolher no mundo inteiro. Só que nós temos um problema maior aqui também. Cerca de 1/3 da população do Brasil não tem conta em banco. Um percentual maior do que, por exemplo, na China ou até mesmo na Índia, isso de acordo com o Banco Mundial, o que obriga o país a depender de muito dinheiro físico. Então você já está entendendo um dos primeiros problemas do atraso do pagamento do auxílio emergencial. Mesmo quando o cartão de crédito e outras formas de pagamento já estão se tornando populares, o governo começou a pagar uma parcela inicial do programa, agora no mês de abril, mas atrasou a segunda parcela. Inicialmente era prevista para o final do mês passado. O novo cronograma deve ser lançado em breve, eu acredito que ainda hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, né, e vai ter a duração, portanto, de 3 pagamentos, então faltam 2, sendo que o primeiro ainda nem acabou, né? E a questão é, uma das fontes de notícia diz que a escassez de cédulas de dinheiro levou ao atraso da segunda parcela do auxílio emergencial durante a pandemia, enquanto outra fonte de notícia disse que o pagamento ainda não tinha ocorrido, porque a primeira parcela ainda está sendo paga, o que causaria aí mais tumulto em frente às agências da Caixa. Essa pessoa, porém, confirmou que há uma escassez de moeda que preocupou o governo. Então, mesmo a segunda fonte de notícias que diz que eles querem evitar aglomerações, confirma o que diz a primeira fonte de notícias, que falta dinheiro moeda. Pessoal, o governo brasileiro enfrenta uma ameaça de insuficiência de cédulas de dinheiro para pagar o auxílio emergencial a 60 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade pela crise do coronavírus, com estoques atuais aí considerados baixos pelo Banco Central, segundo duas fontes, como eu disse, de informações, duas fontes de notícias e um documentário que foi feito pela Agência Internacional de Notícias, a agência Reuters. A pedido do Banco Central, a Casa da Moeda, que é a responsável pela produção das cédulas, solicitou no início dessa semana, para ser mais exato, na segunda-feira, aos seus funcionários que aumentem a produção do dinheiro físico a partir desse mês para fazer frente ao pagamento do auxílio emergencial, segundo um ofício obtido por essa reportagem que eu estou trazendo para vocês agora, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês também acompanhem. A estatal
a Casa da Moeda aí, fala que pagará hora extra conforme o necessário e diz que a questão é urgente de acordo com o documento, como eu disse, relatado pela imprensa internacional, a agência Reuters de notícia. Segundo o secretário de Política Econômica, disse a Reuters que havia um problema técnico com as fontes de pagamento dos fundos, mas negou que houvesse qualquer problema aí com falta de moeda. Se por acaso houver falta de dinheiro, falta de notas físicas, encontraremos uma maneira de corrigir isso, disse, portanto, aqui em entrevista o secretário de Políticas Econômicas. O Banco Central, que supervisioniza a oferta de moeda, confirmou que está em negociações com a Casa da Moeda para antecipar o recebimento de produção e contratado aí para o ano, dizendo que já houve um aumento de 23% da quantidade de moeda forte em circulação no mês de abril de 2020, o aumento de 55,5 bilhões de reais em relação ao ano anterior, segundo declaração enviada às agências internacionais de notícia. Algumas dessas cédulas estão sendo acumuladas por indivíduos e empresas como forma de reservas, por preocupação com a crise e porque com grande parte da economia fechada, há menos lugares para gastar dinheiro no comércio em geral, disse o órgão regulador. O Banco Central também ponderou que uma parcela considerável dos valores pagos em espécie no auxílio emergencial ainda não voltou ao sistema. Só em abril foram pagos 35,8 milhões de reais no total entre depósitos em conta e liberação em espécie, segundo dados do Tesouro. A consulta à Casa da Moeda visa construir estoques e segurança e mitigar eventuais consequências do fenômeno do entesouramento e que se observa desde o início da pandemia, afirmou o Banco Central. A negociação tem como objetivo aumentar a produção semanal do dinheiro na Casa da Moeda em 40%, segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do órgão, acrescentando aí que o sindicato ainda não decidiu sobre a questão e deve ser analisada em assembleia na próxima semana. O Banco Central disse que não tem conhecimento de atrasos nos pagamentos da ajuda. O Ministério da Cidadania, responsável pelos fundos de emergência, não respondeu a um pedido da agência Reuters de notícia para comentar o assunto. A Caixa Econômica Federal, banco responsável pelo pagamento, também disse que não comentaria o assunto. O número de pessoas que procuram o auxílio emergencial surpreendeu as autoridades do governo, que esperavam pagar 98 bilhões de reais a 54 milhões de brasileiros. Cálculos oficiais recentes, no entanto, atualizaram que o número de 124 bilhões de reais e 60 milhões de pessoas, equivalente à população, para você ter uma ideia, da Itália. A Caixa Econômica estima que cerca de 30 milhões de contas digitais serão abertas por pessoas não bancarizadas como consequência do pagamento emergencial, um legado que pode ajudar a inclusão financeira depois aí da pandemia. Vamos aos fatos. A criação da conta poupança digital não é apenas para ajudar as pessoas, como diz o governo. É uma forma de não colocar dinheiro na mão das pessoas. Vocês não veem que eles insistem na utilização do aplicativo Caixa Tem para pagar conta, transferir dinheiro? Porque existe uma falta de dinheiro moeda no país, uma preocupação mesmo antes aí do início do pagamento da primeira parcela. É lógico que eles alegam que essas pessoas agora têm conta em banco. O governo vai ter mais facilidade em ajudar essas pessoas depois da crise aí da pandemia. Vão ser pessoas que vão estar ali com seus cadastros, porque automaticamente essa pessoa se cadastrou, ela se identificou, pessoas que eram invisíveis aí para o governo diante dessa situação econômica. Então, por um lado ajuda, só que por outro lado também é pela falta de dinheiro. Então a Caixa tem aí conta poupança social digital, é porque não tem dinheiro para pagar as pessoas.
num primeiro momento, entregar o dinheiro na mão, uma vez que, como o dinheiro parou de circular no comércio, muitas pessoas, muitas empresas, muitas grandes empresas, instituições seguraram o dinheiro moeda como forma de segurança, fizeram seus próprios cofres, vamos colocar assim, porque falta dinheiro em circulação. E o pior de tudo é que o dinheiro que entrou em circulação agora com a ajuda emergencial não voltou, ele não está circulando. A gente não sabe, mas ele não está circulando da maneira que devia, ou seja, não retornou para os bancos. Agora vamos aguardar a situação. Daqui a pouquinho eles devem anunciar em breve aí o pagamento, o cronograma do pagamento da segunda parcela da ajuda do auxílio emergencial pago durante a pandemia do coronavírus. Então são duas fontes que provam que falta dinheiro moeda e também, é claro, eles não querem a aglomeração de pessoas. Espero que você tenha entendido e daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. Está só começando aqui, as notícias na sexta-feira começam a pipocar agora e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Vou pedir um favor, não é inscrito, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para receber essas informações que são muito importantes. E não esqueça de compartilhar nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Já deixa um like para que o YouTube compartilhe esse vídeo, para que ele chegue ao maior número de pessoas, para que elas entendam essa situação, explicando o atraso da ajuda emergencial da segunda parcela. Não é só para evitar contágio, não. Realmente está faltando dinheiro moeda aí circulando no país com os problemas econômicos atuais. Muito obrigado. Eu quero deixar um forte abraço a todos que acompanham aqui o canal e aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os comentários que são deixados aqui diariamente. Peço a Deus que ajude as nossas famílias nessa sexta-feira, 8 de maio de 2020, para que a gente continue tendo inteligência aqui para enfrentar esse inimigo invisível que é o coronavírus. Mesmo depois que essa situação for controlada, a vida mudou e nós vamos seguir em frente, que a gente precisa sobreviver, né? Então vamos tomar medidas aí necessárias para a gente continuar a nossa vida. Um forte abraço a todos, daqui a pouquinho eu volto com mais informações.